O título que eu escolhi tem muito a ver com as nossas principais motivações para fazer pesquisa, né? A gente está preocupado no nosso grupo com os grandes desafios, né? Com doenças de grande prevalência que têm muito impacto social. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre doença de Alzheimer, que é, aliás, uma das principais aplicações no nosso grupo para essa prática que vocês vão ver o vídeo daqui a pouquinho, né? E também o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, que o povo chama de derrame, né? Que é uma outra condição que tem um impacto enorme na saúde pública e na economia do país. Então, escolhi esses dois temas. Não vou falar hoje, por exemplo, de eletrofisiologia, de transmissão sináptica e canais iônicos, que são temas também muito caros para nós, como o Eduardo falou na apresentação. Então, o roteiro do que eu vou tentar falar com vocês agora é basicamente primeiro tentar explicar por que o interesse nessas duas grandes áreas, né, o AVE, os acidentes vasculares, né, e a doença de Alzheimer, tentar definir o que é um ou outro, né, quais são os desafios no estudo dessas condições, como enfrentá-los, né, e isso para um e outro. Eu vou começar falando do AVE, para depois falar de Alzheimer, que aí já fica, né, direto ligado para continuar com o assunto na aula prática. Então, se a gente olhar a mortalidade como único indicador do impacto das condições de saúde no mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde não têm mudado muito, né, o ranking das causas de morte no planeta nos últimos anos. Então, o dado que eles têm disponíveis hoje ainda, né, são só até 2019, ou seja, não tem nessa estatística o impacto da Covid, mas se a gente olhar, então, até 2019, as duas principais causas de morte no mundo são cardiovasculares. Então, a doença isquêmica miocárdica e, em segundo lugar, o acidente vascular encefálico, que são um dos primeiros assuntos que a gente vai discutir hoje. Ou seja, não tem dúvida nenhuma que tem um impacto muito grande, pelo menos em termos de mortalidade. Um pouco mais abaixo, a gente tem ali a demência de Alzheimer e outras. Quando a gente diz outras, na verdade, são minoritárias. A demência de Alzheimer é aproximadamente 70% das demências, né? E é a que está mais associada à causa-morte, né? Como uma causa de morte, que é uma doença degenerativa progressiva e, eventualmente, leva ao óbito. Então, a gente está falando, os nossos interesses estão em condições que têm muita influência, né, epidemiológica, né? Tem um impacto muito grande social. Então, se a gente olhar não morte, mas um outro fator, né, outra forma de ver o impacto que tem muito peso, né, é a incapacidade. Então, essas duas condições também são uma causa enorme de incapacidade no adulto. Incapacidade é o quê? Não poder trabalhar, ter vida produtiva, etc. E o que também obriga outras pessoas já a participarem do cuidado dessa pessoa doente, né? Então, tirando a violência interpessoal, né, que causa acidentes, traumatismos, né, a segunda maior causa de incapacidade no mundo são as condições isquêmicas, de novo, né? Então, miocárdica ou cerebral, que em inglês é stroke, como está aqui a terceira barrinha nesse gráfico lá em cima. Então, e a doença de Alzheimer, como ser uma condição arrastada, né, à medida que progride, também leva à incapacidade, necessidade de cuidador e também tem, então, um enorme impacto nesse outro indicador, né? Então, vou começar falando mais do AVE, então. Então, o AVE, pelo menos em dados americanos, tem essa discriminação dos desfechos, né, as consequências do AVE. Em torno de 40% dos indivíduos têm incapacidade que é considerada de moderada a grave, 10% de incapacidade grave, né, e 15% de morte. Ou seja, é uma minoria, né, dos indivíduos que sofrem um acidente vascular encefálico que tem recuperação total, só uns 10%, como mostra aí nesse gráfico. Então, isso explica, né, quer dizer, uma vez acontecendo, tem muito pouco que a gente possa fazer para diminuir a incapacidade gerada por essa condição. Se a gente olhar dados brasileiros, né, o DataSUS está um pouco desatualizado, mas a tendência está crescente para a doença de Alzheimer, por exemplo. O Rio de Janeiro também tem uma incidência muito grande e é a mesma coisa
que enquanto o Alzheimer está crescendo muito, isso também tem a ver com a notificação aumentada, né, o diagnóstico melhor da doença, os acidente vascular encefálico está mais com uma incidência constante e figura ali entre as 3 principais causas de morte no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, a demência de Alzheimer, como eu já tinha comentado, tem um curso que pode demorar até 12 anos de evolução, em média, em torno de 8 anos a partir do diagnóstico inicial, que começa com disfunção cognitiva, a primeira queixa, né, do idoso que não consegue mais lembrar algumas coisas, depois começa a ficar difícil de andar na rua porque se perde, não sabe onde está. Então, essas primeiras queixas, que são essencialmente cognitivas, depois passam a atingir outros sistemas, o sistema nervoso central, e levando a pessoa a uma incapacidade progressiva, né? Dificuldade com autocuidado, de comer, se alimentar, de higiene, acaba precisando de ajuda, de cuidador, acaba ficando acamado, e depois que fica acamado, uma das principais causas de óbito são as infecções pulmonares, né? Consequências da imobilização. Então, são anos de incapacidade associados à evolução da doença que não tem cura, né? Como vocês sabem, assim como o AVE. Ainda, pelo menos, não tem cura. Então, a fisiopatologia do AVE. Então, você já talvez tenha ouvido falar que os acidentes vasculares, é fácil de entender, eles podem ser de 2 tipos. Um vaso se rompe, vai gerar uma hemorragia, esse é um vaso cerebral, né? Se rompendo, vai gerar, então, uma hemorragia cerebral, e esse é o acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, essa distinção, aliás, AVC e AVE, que eu não expliquei, né? AVC é mais restrito porque é cerebral, e se a gente falar AVE, a gente não está se comprometendo que estrutura dentro do encéfalo está envolvida, né? É muito mais raro, cerebelo, tronco, né? A grande maioria dos AVEs são cerebrais mesmo, né? Então, se eu falar AVE ou AVC, estou falando basicamente da mesma coisa, né? Então, os AVEs hemorrágicos são muito graves, têm um prognóstico muito ruim, mas são a minoria. A maioria dos AVEs é isquêmico. E o que acontece na maioria dos casos é a obstrução súbita de uma artéria cerebral por alguma coisa sólida, e a maior parte, grande maioria das vezes, esse êmbolo, né, que é o que fecha o fluxo sanguíneo da artéria, é um trombo, ou seja, um coágulo, que se soltou de alguma parte da circulação sistêmica e foi parar numa artéria cerebral. Então, por exemplo, uma origem muito comum é sangue coagulado no átrio que se solta, ou então placas de ateroma, né, de doença arterial em algum dos grandes vasos, se soltando um pedacinho. Isso segue pela carótida, segue para a carótida interna, pode parar lá na base, em alguma das artérias da base do cérebro e provocar uma obstrução de fluxo aguda, que eventualmente vai levar à morte do tecido cerebral que era perfundido por essa artéria que ficou obstruída. Então, 87% dos AVEs são isquêmicos. Então, como é que se trata o AVE isquêmico, né? A estratégia que existe hoje é a tentativa de reperfundir o mais rápido possível, quer dizer, desobstruir. Então, tem 2 alternativas: um método intervencionista cirúrgico, que é a trombectomia. Isso envolve um procedimento especializado, são poucos profissionais que fazem isso de rotina, né? Que é por via intravascular, tentar levar um catéter até a lesão e destruir, digerir ou retirar aquele trombo que está obstruindo a artéria. Então, obviamente, vocês imaginam que é um procedimento complexo, pouca gente faz, em poucos hospitais isso está disponível, né? Então é muito pouco acessível. A alternativa farmacológica só existe uma, que é na mesma ideia de usar uma enzima, que é a alteplase, para dissolver esse trombo. Também tem que ser administrada, né, de uma forma que chegue em alta concentração, lá no local da lesão, também é complexo, e tem uma série de contraindicações. E a principal dela é a questão do tempo. Então, se a recomendação de uso da trombólise com alteplase é só até as primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. Isso é muito pouco tempo. A enorme maioria das pessoas não consegue nem chegar num centro de atendimento especializado antes desse tempo. Então, já chega fora da janela indicada para o uso do fármaco. E esse é o único fármaco disponível, né? Se vocês estão aqui assistindo um curso prático de farmacologia, vocês têm interesse em fármacos, então você deve imaginar como deve ser frustrante uma condição que é a segunda maior causa de morte no planeta,
da maior causa de incapacidade de adultos no planeta, né? E a gente não tem um tratamento farmacológico acessível. A alteplase é cara, né? E se estima que nos países desenvolvidos, menos de 5% dos pacientes que sofrem uma AVE têm a indicação e podem usar a alteplase. Então, ou seja, a gente está em uma situação de demanda por fármacos gigantesca. Então, o que acontece no AVE isquêmico, né? O que a gente acredita que está acontecendo nas células que estão sofrendo isquemia, para a gente poder entender, então, quais seriam os possíveis alvos de ajudar essas células a não morrer, né? Porque o que acontece, na verdade, é que uma porção de células, quando obstrui o fluxo sanguíneo, elas vão morrer e não tem o que fazer, né? Vão rapidamente entrar em processo de necrose e elas estão perdidas. Então, a gente está falando aí de neurônios, mas também glia, né? As outras células do tecido nervoso. O que a gente tem a possibilidade de salvar são células que estão ali em volta desse núcleo isquêmico, que a gente chama, né? Em que elas ainda não estão morrendo, mas estão marcadas para morrer e talvez a gente consiga recuperar. Então, isso é a janela, é a oportunidade terapêutica depois que começam os sintomas, né, para a gente conseguir intervir. Então, esse círculo aqui no meio está indicando o que seria uma célula atingida sofrendo isquemia, né, que está sendo privada, então, de oxigênio, de glicose e outros nutrientes. Uma das coisas que acontece imediatamente é a parada de tudo que depende de energia. Então, as bombas, como a bomba de sódio e potássio, para de funcionar. Como vocês sabem, ela é importante para manter o potencial de membrana, então a célula despolariza, né? A primeira alteração óbvia que a gente vê ali logo em cima. Acontece fluxo de íons por conta dessa despolarização, a célula incha, então tem edema celular. E essa despolarização, ela desfaz o gradiente de sódio. Então, uma porção de outros fenômenos que dependem do gradiente de sódio, de transporte transmembrana, ficam alterados. Então, por exemplo, a captação de neurotransmissores, de aminoácidos, muitos desses transportadores são dependentes de sódio. Com a despolarização, pode haver inversão do gradiente e esses transportadores, por exemplo, que tinham que captar glutamato, liberam glutamato. Então, acontece um aumento da liberação de glutamato e de várias outras substâncias, né? Mas o glutamato é um neurotransmissor e é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central. Então, esse excesso de glutamato liberado contribui para um tipo de morte celular neural que é chamado de morte excitotóxica, né? Ele está ativando seus receptores que excitam os neurônios, despolarizando mais ainda, né? E fazendo um ciclo vicioso ali que pode levar à morte neuronal, e a gente chama isso de excitotoxicidade. Então, ali em cima à esquerda, né, está indicado esse mecanismo de morte neuronal, que é a excitotoxicidade, que começa muito rapidamente com a isquemia. Por outro lado, junto com a despolarização, a ativação de receptores de glutamato, acontece a entrada de cálcio dentro da célula. E um excesso de cálcio dentro da célula desencadeia uma porção de reações, ativa uma porção de enzimas, sinases, fosfatases, proteases, fosfolipases, e começa a causar dano celular. Ativa a produção de óxido nítrico. Então, óxido nítrico, dano celular, dano de membrana, dano ao DNA, tudo isso vai junto com produção de espécies reativas de oxigênio, e isso tudo leva ao dano da mitocôndria, e a mitocôndria danificada é uma das coisas que responde a iniciar o processo de apoptose. Então, um outro desfecho aí é enfim, o estímulo para haver a apoptose das células atingidas também. E quando as células começam a se danificar, começam a morrer por diferentes mecanismos, a gente tem aí necrose misturado com apoptose, também se ativa um processo inflamatório, são recrutadas células, a microglia, que é o macrófago residente, a célula sentinela do sistema imune no sistema nervoso central, é ativada, recruta também células da circulação, né, monócitos, neutrófilos, etc., vão para o local de lesão, e começa ali um processo inflamatório que, pelo menos nessa fase inicial, pode contribuir muito para aumentar o dano. Então, vocês veem que vários fenômenos fisiopatológicos estão envolvidos, né? É um mecanismo complexo de lesão, mas também tem ali muitas oportunidades de tratamento, de intervenção farmacológica. Então, se a gente olhar o que acontece ao longo do tempo, né, minutos após o início da isquemia, uma das primeiras coisas é a excitotoxicidade, a despolarização das células em volta da área de infarto. Depois, já numa escala de horas, né, com o recrutamento e ativação de células do sistema imune,
desenvolve-se um processo inflamatório e a apoptose começa a acontecer e esse processo de neuroinflamação e apoptose pode durar dias. Ou seja, não é nada incomum que depois de um sintoma inicial, que a pessoa, vamos dizer, sente uma paralisia de metade da face ou paralisia de um membro, né, que podem ser sinais, então, de um AVE, que isso possa se agravar ao longo dos dias, né, envolvendo, então, por uma hemiparesia, quer dizer, a paralisia perda de força, de movimentos no corpo inteiro, de sensação também, pelo menos de uma parte do corpo, né, e isso pode ter um desfecho fatal, né, quer dizer, né, alguns infartos muito grandes são fatais logo no início, no primeiro dia, outros podem evoluir mal e levar ao óbito nos dias seguintes. E aqueles, como a gente já viu, só 10% das pessoas se recuperam completamente, né? A principal consequência é haver sequelas sensoriais e motoras. Então, o que a gente quer é tentar evitar que isso aconteça, minimizar que isso aconteça, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, esse esquema aqui mostra mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, ali a bolinha laranja, ali do lado esquerdo, né, mais escura, pequenininha, né, vermelha, seria o núcleo da lesão, aquelas células que morreram e não tem jeito, porque ficou sem sangue, né, sem perfusão sanguínea por muito tempo, mas em volta dela tem uma área bem maior que está afetada, mas ainda é salvável, né, que é a que a gente chama de área de penumbra. Então, com o tempo, né, se não se fizer nada, não tiver nenhuma intervenção, mais células morrem, então o núcleo isquêmico cresce, né, e acaba ocupando tudo aquilo que era a área de penumbra, né? Isso é o que faz com que a lesão evolua, que possa levar a um dano maior ao longo de dias. Então, a gente quer tentar, na verdade, salvar células que estão na tal área de penumbra, que seria essa área laranja mais clara. E por isso que tem que ter pressa, né? Aquilo tudo que eu mostrei para vocês. Então, tempo é cérebro, tem que correr para intervir, né? Então, obviamente, se é uma causa de problemas de saúde tão vasta, né, com impacto mundial, né, não é privilégio de países com menor renda per capita, né, isso já é um mega problema também em países desenvolvidos. Imagina a quantidade de pesquisa que é feita em se buscar tratamento farmacológico para a isquemia cerebral. E, infelizmente, se a gente só tem um fármaco disponível e que praticamente não é acessível para ninguém, isso significa que muita pesquisa aí não está dando certo. E o que se acredita é que haja uma grande falha na tradução do que a gente investiga, descobre, estuda em laboratório, in vitro e em animais de experimentação. Isso, na hora de levar para a clínica, não tem funcionado. Então, aqui tem um exemplo de uma revisão de 2006, em que eles listavam 1.026 tratamentos experimentais, a grande maioria são candidatos a fármacos, né? Então, vocês imaginam, mais de 1.000 candidatos a fármacos que deram super certo e levaram artigos publicados em boas revistas, né? Em modelos experimentais de infarto cerebral em animais, ratos, camundongos principalmente, né? E que na hora que foram levados para estudo clínico não funcionaram. Então, existe um grande problema aí essa falha na translação, pode ter a ver com coisas que a gente esteja fazendo errado no laboratório, por exemplo, né? Então, no delineamento experimental, a gente tem que melhorar os nossos projetos para poder fazer alguma coisa que eventualmente dê certo na clínica. Então, isso levou a muitos consensos, muita discussão entre pesquisadores e com o interesse da indústria farmacêutica junto, né? Tanto que há um comitê que envolve tanto a academia quanto a indústria, né, que se reúne periodicamente para fazer recomendações do que se pode fazer de melhor na pesquisa de tratamentos para AVE, para ver se a gente vence essa barreira translacional. E uma das coisas que está muito claro, né, são recomendações desse comitê, é que a gente tem que parar de ficar olhando quantos neurônios morreram, o tamanho do infarto, coisas desse tipo, né, e olhar o que interessa para o paciente, que é as sequelas, né, o desfecho funcional ao longo prazo, principalmente, né. Claro que tentar reperfundir, fazer trombólise, né, fazer a cirurgia de trombectomia, isso é muito importante, mas não existe nenhuma indicação de que vai ser uma coisa que eventualmente vai estar disponível para todos, né, principalmente por conta dessa questão da janela temporal para se fazer reperfusão. Então, o que a gente mais precisa é neuroproteção, tratamentos que vão
impedir a morte daqueles neurônios salváveis ou que ajude na regeneração. Essa é outra área de grande interesse também. Então, a gente precisa também de modelos experimentais adequados para poder testar candidatos a fármacos, né, testar as hipóteses de mecanismo. Então, o nosso grupo tem investido muito, né, em modelos, a gente já trabalhou muitos anos com modelos in vitro, né, trabalha com culturas de neurônios, fatias de tecido nervoso, e a gente tem investido mais recentemente em modelos in vivo, buscando aqueles que têm uma alta validade translacional, né, que possam reproduzir aquilo que é relevante na doença natural, né, e naquilo que interessa para os pacientes. Então, aqui do lado esquerdo em cima, a gente tem uma imagem composta de vários métodos, microtomografia e ressonância magnética do cérebro de um camundongo, mostrando as grandes artérias da base do cérebro. Então, não sei se vocês conseguem ali identificar o polígono de Willis, né, que é como se fosse um arco fechado de vasos, que inclui de onde sai as principais artérias que nutrem o cérebro. Então, e a maior delas, a mais importante delas, está escrito na figura ali em cima como MCA, é a artéria cerebral média, está ali em roxo, né, em cima à direita na figura, e que na figura do lado direito, em que o cérebro está de lado, a gente vê melhor, né, que ela sobe pela superfície lateral do hemisfério cerebral, e então ela e os ramos dela perfundem grande parte do córtex e estruturas subcorticais que a gente não está vendo aí. Então, é uma das principais artérias do cérebro dos mamíferos, então nossa também. E como ela é grande, e ela está assim, mais ou menos em linha reta, né, com a carótida, um pedacinho de coágulo, um pedacinho de fragmento de parede de artéria com arteriosclerose, né, que solte no coração, por exemplo, né, e sendo bombeado pela aorta tem uma chance grande de parar lá na artéria cerebral média. Então, é a sede da grande parte dos trombos, então é a artéria mais afetada na isquemia cerebral nos AVEs naturais humanos, né? Então, a gente escolheu fazer modelos de isquemia baseados na oclusão da artéria cerebral média, só que a gente escolheu trabalhar em camundongo, em vez de trabalhar em rato. Então, tem vantagens, claro, nessa opção, e também tem desvantagens, né? Então, o custo de criação de camundongo é menor. A gente, para testar substâncias novas, faz uma grande diferença, porque a gente usa 10 vezes menos substância, de modo geral, no camundongo do que no rato, né? Tem a possibilidade de a gente usar animais transgênicos para testar hipóteses específicas de mecanismos, e, além disso, é o modelo mais usado internacionalmente, né? Então, o modelo de isquemia em animal por oclusão da artéria cerebral média em camundongos é o que a grande maioria dos grupos que trabalham na ponta do estudo de AVE no mundo usa, né? E é claro que, por ser, né, um animal pequenininho, a dificuldade técnica é maior, e isso que foi um grande desafio para a gente implementar esses modelos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da trajetória do desenvolvimento desse modelo mesmo, né, para vocês verem assim, como é que chegar num ponto que a gente tem um protocolo perfeitinho, né, para mostrar para vocês em aula prática, né? A gente já está lá, e em breve talvez a gente tenha aqui uma aula prática sobre esses modelos de isquemia cerebral para mostrar para vocês. Então, a gente começou fazendo a isquemia num procedimento cirúrgico, em que se fazia a exposição da artéria cerebral média, como ela sobe na lateral do cérebro, né, pelo lobo temporal, superficialmente, né? Se a gente abrir o crânio do animal assim, atrás dos olhos, você consegue ver através do osso do camundongo a artéria cerebral média, dá então para fazer uma craniectomia, um buraquinho, e usar o bisturi elétrico, né, para fazer a cauterização, para fechar o fluxo da artéria cerebral média. Então, isso vai fazer uma lesão distal à oclusão, distal ao ponto de coagulação, e que vai ficar uma regiãozinha sem fluxo sanguíneo. Então, com esse modelo, a gente já testou uma porção de tratamentos experimentais, vários projetos de alunos do grupo, né? E nessa figura aqui à direita tem um exemplo em que a gente avaliou o volume da isquemia cerebral nesse modelo, 48 horas depois da lesão, né, em animais controles e animais tratados.
a gente vê aqui que na terceira barrinha, a barrinha branca, né, está ali a cetamina, que é um bloqueador de receptores de glutamato. Ela tem uma grande eficácia em proteger as células, né, se ela for administrada, especialmente se ela for administrada antes de fazer a isquemia, né, que é o que está aqui exemplificado, ela consegue reduzir o volume de infarto a menos da metade. E a gente testou outras substâncias também nesse protocolo, de administrar 1 hora antes do AVE. Mas ninguém toma um medicamento 1 hora antes do AVE, né, esperando que vá ter o acidente em seguida, né? Seria muito bom se isso acontecesse. Pelo contrário, depois que o AVE acontece, que é aquela correria para buscar tratamento. Então, a gente, obviamente, mudou de modelo depois, passou a trabalhar somente com pós-tratamento. Então, tudo que a gente está fazendo agora é depois do AVE. Como o reloginho do camundongo é mais rápido do que o nosso, né, a gente administra os tratamentos, em geral, pelo menos 1 hora depois do início da isquemia. Aqui, essa figura aqui é de um trabalho recente, que a gente está submetido para publicação agora. Em vermelho está corado com uma substância, são cortes do cérebro, né, cada linha é o corte de um mesmo cérebro, vários cortes sequenciais, né, em que está coradinho em vermelho com uma substância que é incolor e fica vermelha por efeito do metabolismo tecidual, ou seja, as células vivas geram essa cor vermelha e célula morta fica branquinho como estava. Então a gente está vendo aí umas áreas no córtex, está do lado direito das fatias cerebrais, que está branquinha, aquela é a área de lesão. E a gente vê no animal não tratado, na linha de cima, que é uma lesão basicamente cortical. Ela parece grande relativa ao cérebro do camundongo, mas assim, chega até uns 20% mais ou menos do volume do hemisfério dele, né? Mas isso é comparável a um infarto cerebral típico do AVE humano. Não em termos do tamanho, do volume, né? Mas em termos das consequências, né? Então, esse seria um infarto de até relativamente médio a pequeno humano, né? E a gente aí estava testando uma outra substância, né, e viu que ela era capaz de reduzir esse volume de infarto em torno de 34%. Né? Então, os animais com infartos desse tamanho, em torno de 12% deles morrem. Né? Então, a mortalidade pode parecer muito para vocês, mas é baixa nessa área de estudo. Né? Então, que é uma lesão relativamente limitada. Uma boa parte desses camundongos melhora espontaneamente, e é esse que é o problema, porque depois de uma semana eles não têm mais nada. A capacidade de regeneração do camundongo é impressionante, com 20% do córtex, do hemisfério destruído por necrose, né? Eles, uma semana depois, é muito difícil detectar alguma sequela sensorial ou motora. Então, a gente, infelizmente, não tem essa capacidade de recuperação. Ou seja, se eu quero estudar sequela no camundongo, eu vou precisar de lesões bem maiores, né? Porque senão eles se recuperam sozinhos, né? Independente do nosso tratamento. Então, isso aqui é só para ilustrar, a gente já fez outros estudos com esse modelo, que a gente chama de isquemia por oclusão da artéria cerebral média. É uma oclusão permanente, né, porque a gente coagulou a artéria, né, e ela é uma oclusão, então, distal, atinge só uma parte do território da cerebral média. Então, em muitos pacientes, a oclusão da artéria acontece mais proximal, né? Se tiver um trombo grande, ele vai interromper o fluxo logo na origem da artéria, ou seja, lá na base do cérebro. E aí vai produzir um infarto maior, mais grave e mais letal. Então, deixa eu pular aqui. A gente avançou, então, para fazer no camundongo, um infarto mais grave por oclusão, então, proximal da artéria cerebral média, ou seja, lá na origem dela, lá na base do cérebro. Então, nessa figura que está aqui à esquerda, a gente está vendo como se fosse uma linha direta, né? Embaixo a artéria carótida comum, ela depois se bifurca, carótida externa, carótida interna. A carótida interna entra no crânio e vai se encontrar lá com o polígono de Willis, né? E ali de um dos ramos do polígono, aí do lado direito, está ilustrada a ramificação que origina a artéria cerebral média. Então, a gente inclui ali, a gente introduz pela carótida ou por algum dos vasos do pescoço, como as artérias no pescoço, um filamento que vai servir, então, de êmbolo, né? Um oclusor. E uma coisa legal desse modelo é que a gente pode obstruir o fluxo, né, mecanicamente, ali com esse oclusor, e depois desobstruir. Ou seja, a gente tem uma lesão de isquemia e reperfusão, que também mimetiza
até aqueles poucos indivíduos que têm a sorte de ser tratados adequadamente no AVE, que, ou seja, tem a trombectomia. Além disso, mesmo nos indivíduos não tratados, né, há reperfusão, pelo menos em algumas zonas na periferia do infarto, porque arteríolas vão lá fazendo dilatação, você tem algumas anastomoses que fazem que o fluxo volte depois de um tempo de isquemia, né? Isso, claro, naquele território em que as células não morreram, né? Então, nesse modelo experimental, é muito importante a gente ter certeza que está ocluindo, né? Porque a gente não está vendo a artéria, né? A gente não está vendo a posição do oclusor, então a gente usa a fluxometria, a gente faz o procedimento com um animal, com um monitor de fluxo sanguíneo no córtex, enquanto a gente está operando lá o pescoço, né? E o que a gente está vendo aqui em cinza, em cima à direita, né? Então, são os traçados da fluxometria. Então, na hora que, na primeira etapa do procedimento, tem que ocluir o fluxo sanguíneo na carótida, aí o fluxo sanguíneo já cai, e quando se coloca o filamento lá na origem da artéria cerebral média, o fluxo sanguíneo cortical cai bastante. E depois, quando a gente tira o filamento, esse fluxo sanguíneo volta a subir. Ou seja, a gente tem isquemia e reperfusão, e a gente pode controlar a duração dessa isquemia. Então, isso aqui foi do trabalho de mestrado de um aluno nosso, Gilberto Dalboni, que ele testou algumas substâncias para ver se tinham um efeito protetor nesse modelo. Teve alguns resultados interessantes, um deles foi a diminuição de mortalidade, né? Porque são infartos muito grandes, então a gente tem uma mortalidade significativa dos animais. Então, o que a gente pode fazer para ajustar essa mortalidade, né? A gente pode mexer com a duração da isquemia cerebral, a gente pode mexer com diferentes cuidados pós-operatórios do animal, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente veio otimizando com o tempo para ter alguma coisa ao mesmo tempo eticamente razoável, né? E com animais que têm uma sobrevivência de longo prazo para a gente poder avaliar os efeitos em sequelas. Então, uma das coisas que foi importante no nosso projeto, né, que é o filamento oclusor tem que ser feito sob medida para cada animal, né? Os vasos são diferentes de um animal para o outro. Se o oclusor tiver um diâmetro menor do que o vaso, não obstrui o fluxo. Se ele tiver um diâmetro maior que o vaso, ele não entra ou danifica o vaso, né? Pode causar uma lesão. Então, é complexo isso, essa questão do oclusor. E existe um fornecedor internacional desse filamento oclusor, mas é caríssimo, fica inviável para a gente, né? Porque você tem que ter uma coleção dele de vários tamanhos disponível ali na hora da cirurgia para ir ajustando. Às vezes a gente tem que trocar o filamento no meio do procedimento, né? Para achar aquele que encaixa direitinho na artéria. Então, a gente teve que desenvolver a produção desses filamentos no laboratório, com custo reduzido, e os nossos filamentos, em alguns aspectos, são melhores do que os comerciais, né? A gente tem um controle do calibre deles, né? Otimizou o processo de manufatura, né? E a gente, esse ano ainda, né, se tudo correr bem, a gente vai estar publicando um artigo descrevendo o método para fazer esses filamentos oclusores, né? Eu espero que ajude vários grupos no Brasil e fora a fazer esse modelo com um custo bem menor. Então, o que a gente está investindo agora nesses modelos, nessa linha de pesquisa do AVE, na análise do resultado dos tratamentos experimentais no longo prazo. Então, para isso, a gente tenta fazer no animal aquilo que também é feito na clínica com os pacientes, né? Então, com os pacientes pós-AVE, são feitos vários exames clínicos para avaliar como é que está a lesão, né? Pode ser feito fisioterapia, etc. E tudo isso é o que a gente vem fazendo com os nossos camundongos também. Então, ali exemplificados do lado direito são vários testes funcionais que a gente está fazendo depois da isquemia, né? Até um mês depois da isquemia, para ver a evolução espontânea, né? Dos animais não tratados e a evolução testando tratamentos experimentais, né, para ver se eles melhoram as sequelas, né? Então, testes de função motora e sensoriais, tá aqui, o primeiro em cima à direita é o teste do poste, depois o teste do cilindro, né, que mostra o uso das patinhas do animal para explorar verticalmente um tubo de vidro, e aí a gente vê se tem assimetria, né, quer dizer, se um lado está mais fraco ou mais paralisado do que o outro, o teste do rotarod, e testes do adesivo, etc. Uma bateria de testes para isso, né? Enfim, então, esse foi o nosso projeto de AVE, que eu
a gente vai investir nisso talvez no próximo curso prático, não perco. Então, vamos falar rapidamente agora de Alzheimer, que o principal é a parte experimental que vocês vão ver em seguida, né? Então, a doença de Alzheimer, com certeza vocês já sabem, é uma forma de demência que atinge os idosos, quer dizer, o principal fator de risco é a idade. Então, o mundo tem cada vez mais Alzheimer hoje, simplesmente porque as pessoas estão vivendo mais tempo, né? E não tem perspectiva, então, de que esse fator de risco vai diminuir, né? Se a qualidade de vida melhora, a gente vive mais tempo e aí tem mais risco de ter Alzheimer. A gente ainda não sabe como evitar a doença, né? E ela está associada à perda de células, né? Uma doença neurodegenerativa, o cérebro atrofia, como essa figura aí está mostrando. Então, são duas pessoas idosas, né, com idade avançada, da mesma idade, e a esquerda está com um cérebro, não tem o diagnóstico da doença, né? E a da direita está com uma doença de Alzheimer moderada e já com uma atrofia cerebral muito grande. Então, eu não vou poder falar em mais detalhe da fisiopatologia da doença, né, o que causa essa morte neuronal, mas vamos falar daquilo que está disponível já em termos de tratamento farmacológico, a gente tem 4 fármacos no mercado para tratamento da doença de Alzheimer, 3 deles têm o mesmo mecanismo de ação, que eles são fármacos colinérgicos. Então, por que acetilcolina, né? Por que neurotransmissão colinérgica nessa doença? Porque a acetilcolina é um neurotransmissor muito importante nas funções cognitivas. Então, se a gente bloquear receptores de acetilcolina, a gente faz isso no laboratório, o animal tem amnésia. Então, é um modelinho de deficiência colinérgica que a gente usa no laboratório. E na doença de Alzheimer, uma das coisas que acontece logo no início da doença é justamente a morte seletiva de neurônios colinérgicos e alguns núcleos cerebrais que ficam na base do cérebro, como estão ilustrados ali, o núcleo septal medial, o núcleo basal de Meynert, né? Esses núcleos têm neurônios colinérgicos que projetam seus axônios para grande parte do cérebro, né? Todo o córtex, para o hipocampo, né? Então, a acetilcolina tem um papel modulador das funções cerebrais bem difuso e tem uma importância grande nos circuitos envolvidos na memória, no aprendizado, na atenção, no estado de vigília, no estado de alerta, né, também. Então, a gente, além da perda de neurônios colinérgicos, também se sabe que tem a perda de receptores de acetilcolina, especialmente receptores nicotínicos de acetilcolina, né? A gente sabe também hoje em dia que o bloqueio crônico de receptores de acetilcolina, por exemplo, para o uso durante a vida de fármacos que são anticolinérgicos, né, isso aumenta o risco de doença de Alzheimer no futuro. E existe uma ligação possível entre essa deficiência colinérgica e a morte neuronal também, né, nas células. Muito bem. Então, olhando mais de pertinho, né, imagino que talvez muitos de vocês já tenham tido curso de farmacologia, né? Como é que é a neurotransmissão colinérgica, né? Na verdade, a gente não pode falar de uma sinapse colinérgica a rigor, né, no sistema nervoso central. Então, a gente tem neurônios colinérgicos, tem axônios colinérgicos, esses axônios têm vesículas e liberam acetilcolina de forma controlada, então a acetilcolina é um neurotransmissor, mas o que falta é um elemento pós-sináptico bem definido. Então, muitas células, em várias partes do cérebro, a gente tem células que expressam receptores de acetilcolina, receptores nicotínicos e muscarínicos, expressam as enzimas que degradam a acetilcolina, que são as colinesterases, o objeto dessa nossa prática, né? Mas não tem, assim, necessariamente sinapses bem definidas, né? Então, esses receptores podem estar espalhados em vários pontos. Então, essa figurinha aí ilustra o ciclo de vida da acetilcolina, o neurotransmissor. Ela é sintetizada a partir da colina e do acetato que vem do ciclo de Krebs mitocondrial, na forma de acetilcoenzima A. A acetilcolina, uma vez sintetizada, é armazenada em vesículas e vai ser liberada quando aumenta o cálcio, como é em qualquer terminal nervoso, né? A acetilcolina liberada, por outro lado, ela tem uma chance curtinha de interagir com seus receptores, porque em volta dela tem uma grande quantidade dos come-come que estão aí cor-de-rosa, que são as colinesterases. Então, estão entre as enzimas mais eficientes que a gente tem, né? O ciclo catalítico das colinesterases é de algumas poucas dezenas de microsegundos. Então, com uma eficiência muito grande, as colinesterases degradam a acetilcolina liberada e terminam o efeito dela, né? Então, aí já fica meio evidente que para a gente
interferir com a sinalização pela acetilcolina, a gente pode usar fármacos que se ligam lá nos receptores, por exemplo, ativam os receptores, né? Ou indiretamente inibir a enzima que degrada. Com isso vai ter mais acetilcolina e isso pode recuperar parte da deficiência funcional colinérgica que a gente vê lá no início da doença de Alzheimer. Então, quando a doença já está mais avançada, né, que já se perdeu muitos neurônios, inclusive já se perdeu grande parte dos neurônios colinérgicos, esse tratamento já não tem uma grande eficácia, né? Então ele tem um impacto maior no início da doença, quando os sintomas principais são cognitivos, justamente. E é isso que tem no mercado hoje, né? É o que está disponível. Então, a enzima em si, ela só tem um probleminha. A enzima que a gente tem no cérebro não é em nada diferente da que a gente tem no nosso músculo esquelético, no trato gastrointestinal, no coração, toda parte onde tem a sinalização pela acetilcolina é a mesma enzima. Então, se a gente usa o inibidor da acetilcolinesterase, a gente pode ter muitos efeitos sistêmicos, além de, eventualmente, com sorte, melhorar a memória. Então, uma grande chance de efeitos adversos sistêmicos, né? É a praga dos inibidores de acetilcolinesterase. Então, ou seja, a gente não tem como ter uma seletividade aí de ação. Então, e de onde vêm os inibidores da acetilcolinesterase? Né? Primeiro, a natureza já nos deu vários prontos, né? Então, aqui tem um exemplo em cima, no meio da figura, a molécula da fisostigmina, que talvez você já tenha ouvido falar. O nome da planta que contém fisostigmina é Fisostigma venenoso. Então, já dá logo a dica que os anticolinesterásicos podem ser tóxicos, né? E, de fato, a ingestão de uma quantidade grande, especialmente das sementes da fava da Fisostigma venenosa, é altamente tóxico. A gente tem aqui do lado direito uma cianobactéria, Anabaena flosaca, que produz a anatoxina AS, que é um organofosforado, é até um inibidor irreversível, covalente da enzima, né, das colinesterases, também altamente tóxica. A gente tem, por outro lado, aqui na medicina tradicional chinesa, já se usa há talvez milênios plantas enfim, que são licopódios, tem aqui o exemplo de uma delas, que contém esse alcaloide ali em cima à direita, aí, a uperzina, que é um inibidor reversível das colinesterases, né, e extremamente potente, né, tem uma concentração inibitória média em torno de 0,1 micromolar. Né, então, inibidores de colinesterases já são usados na medicina tradicional chinesa há muito tempo, e uma das indicações é justamente transtornos mentais, né, e como melhorar a memória. Então, até na cultura ocidental, né, na Odisseia de Homero, tem uma historinha que talvez indique o uso medicamentoso de planta que contém inibidor de acetilcolinesterase na história, né? Então, supostamente, Hermes deu para Ulisses, quando ele visitou a ilha da feiticeira Circe, um antídoto contra os venenos da feiticeira. E se acredita que uma das coisas que a feiticeira podia estar usando como veneno era a escopolamina, que produz alucinações, etc., né? E disfunção cognitiva, né? Aguda, né? E que o antídoto, então, seria justamente uma planta que tem ali na região do Mediterrâneo, que é a Galanthus nivalis, que contém esse alcaloide que está ali, a galantamina, que, olha só, hoje em dia é um dos produtos, é um dos fármacos disponíveis para tratar a doença de Alzheimer. Então, esses aí são os presentes da natureza já prontinhos para a gente. Então, na verdade, a gente não ficou só por aí. Desculpe, eu esqueci que aqui eu não posso fazer a animação. Então, aqui eu tenho 3 slides superpostos. Então, a ideia é que vocês vissem primeiro 4 moléculas que estão ali no fundo. Então, em cima à esquerda está a molécula da acetilcolina, em cima à direita está a molécula da rivastigmina, embaixo à esquerda, em amarelinho, a molécula da donepezila, embaixo à direita, a molécula da galantamina, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Então, esses 3 que estão em amarelo são os 3 anticolinesterásicos disponíveis no nosso mercado. O custo do tratamento, esses fármacos estão disponíveis pelo SUS, mas o custo do tratamento é caro, é alto. Se não é para o paciente, é para o sistema de saúde. Alguma coisa em torno de R$400 por mês, atualizados, né? Aí a indústria farmacêutica está trabalhando muito para ter novos tratamentos para a doença de Alzheimer, que talvez tenha até um impacto maior, diminuindo a perda neuronal, né, e salvando neurônios e talvez um impacto mais modificador da doença.
né? Porque os anticolinesterásicos, como eu já falei, têm um efeito mais no início da doença e é mais sintomático o benefício. Eles não impedem a perda dos neurônios. Então, ano passado foi lançado nos Estados Unidos com grande estardalhaço o aducanumab, que seria assim, o primeiro fruto a entrar no mercado, ser aprovado pela Anvisa americana, né, a FDA, para tratamento da doença de Alzheimer. Então, o preço proposto pela empresa que lançou o aducanumab inicialmente era de $4.600 por mês. Então, foi uma gritaria danada, né? No final do ano, eles baixaram o preço para $2.350 por mês. É um produto biológico, por isso, esse talvez explique parte desse alto custo, né? Vocês imaginam que isso vai estar disponível para em torno de 1,5 milhão de brasileiros que sofrem hoje de doença de Alzheimer? Então, eu acho que não. E é por isso, então, que, apesar de já ter alguns fármacos no mercado, com preço que não é baixo, né? As perspectivas de novos fármacos são caríssimas, talvez inacessíveis, porque a indústria está investindo em biológicos para isso. Isso motiva a gente a procurar novos inibidores de acetilcolinesterase. E aí, uma das ferramentas mais úteis para isso é o ensaio que vocês vão aprender a fazer agora. Eu espero que vocês vejam no nosso videozinho, vocês consigam fazer esse ensaio por conta própria, se tiverem interesse, que é um ensaio bioquímico, né, feito ali em tubo de ensaio ou então numa plaquinha multiposto, como a gente faz, que é baseado nessa reação que está aqui mostrada, né? Então, a gente pode colocar a enzima acetilcolinesterase num tubo de ensaio com o seu substrato. O substrato natural seria a acetilcolina. A gente vai usar aqui um substrato modificado, que é a acetiltiocolina, que tem ali, não sei se vocês estão vendo em cima à esquerda, tem um enxofre, um Szinho, no lugar que seria um oxigênio na acetilcolina. Então, aquilo ali é a acetiltiocolina. A acetiltiocolina também é quebrada pela acetilcolinesterase para uma reação de hidrólise, liberando tiocolina e acetato. Então, a tiocolina tem um grupo SH, olha ali em cima à direita, né? Tem uma sulfidrila livre numa ponta. Então, se a gente colocar no mesmo tubo de ensaio uma substância que tem assim, esse grupo SH ali livre, né? Com o chamado reagente de Hellman, que é o ditionitrobenzoato, que está aqui no meio à esquerda, né? Ele é como se fosse uma molécula simétrica com uma ponte de sulfeto no meio, e o grupo SH reage com essa ponte de sulfeto, quebra, então a gente tem ali um produto de condensação à esquerda, que tem ali a tiocolina junto com o nitrobenzoato, e à direita a gente tem um nitrobenzoato livre, que é amarelo. Então ele era incolor, o reagente de Hellman é incolor, reagindo com tiocolina, ele gera uma substância que absorve luz e acaba tendo a cor amarela visível, né? E com isso ela pode ser usada no ensaio espectrofotométrico para detectar a concentração desse produto de reação, que na verdade cada molécula produzida da substância colorida, né, vai ser produzida uma delas para cada molécula de tiocolina gerada, ou seja, para cada molécula de acetiltiocolina quebrada. Ou seja, a gente consegue, como a reação da tiocolina com o reagente de Hellman é muito rápida, né, a velocidade de formação do ânion amarelo é a mesma da formação da degradação da acetiltiocolina. Ou seja, a gente mede a velocidade de reação da acetilcolinesterase acompanhando a formação desse produto colorido no espectrofotômetro. E isso vocês vão ver melhor na prática a seguir. Então, dito isso, o que a gente tem feito? Eu vou tentar acabar mais rápido aqui para a gente ter tempo para perguntas depois, né? Então, o que a gente tem feito usando esse ensaio, né? A gente tem colaborado com vários grupos, né, colegas de diferentes instituições do Brasil que estão interessados em produzir novos fármacos para a doença de Alzheimer, planejando e sintetizando substâncias novas, né? Diferentes projetos, diferentes designs de substâncias, né? Então, aqui vou ilustrar um dos nossos primeiros projetos nessa área. Foi desenvolvido com o grupo da professora Vanderlan Bolzani, que é da Unesp de Araraquara, com o grupo do LASBio, aqui colegas do ICB da UFRJ, e com o grupo que na época ainda era um doutorando, né, o professor Cláudio Viegas, que é da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Então, essa primeira colaboração com o grupo do Cláudio Viegas depois originou vários outros projetos que eu vou mostrar rapidinho em seguida, né? Então, nesse projeto, as substâncias-alvo iniciais eram semissintéticas, eram derivadas de um produto natural que é abundante numa planta, essa árvore bonita de acena, que é como se fosse uma acácia, né?
tem essas flores amarelas, né? Acena expectabilis. Então, alcaloides dessa planta foram modificados quimicamente no laboratório, então, por isso que a gente diz que eles são semissintéticos, né? E entre os vários análogos que foram sintetizados, a gente fez a avaliação de atividade anticolinesterásica usando o ensaio de Elman. Então, aqui tem um exemplo de resultados dos ensaios, né? A gente tem nesses gráficos, na vertical, a velocidade de reação, a velocidade máxima de reação da acetilcolinesterase, e no eixo horizontal, concentrações crescentes das substâncias que a gente está avaliando. Então, a gente pode, aqui, por exemplo, tem duas substâncias diferentes, a esquerda e a direita, Lasbio 767, Lasbio 822. A gente pode fazer várias curvas de concentração e efeito, mostrando a inibição dependente de concentração da enzima. Com isso, a gente consegue determinar a concentração inibitória média, ou seja, ter um dado quantitativo da potência das substâncias na inibição da enzima, né? E a gente pode testar, inclusive, seletividade entre diferentes colinesterases. Então, a gente tem em cima a acetilcolinesterase, embaixo a butirilcolinesterase, que é uma outra enzima relacionada que tem no plasma. Ela é importante, por exemplo, para os efeitos adversos colinérgicos, né, dos inibidores de acetilcolinesterase. Então, a gente pode avaliar a seletividade, né, comparando potências para inibir uma isoforma versus a outra da enzima. A gente pode também usar esse ensaio, depois que a gente descobre uma substância que inibe a enzima, para responder a pergunta: qual é o mecanismo de inibição? Vocês sabem que inibidores podem ser de diferentes sabores, né? Então, em enzimologia, no mínimo, a gente pode distinguir. Eu tenho aqui o inibidor que é competitivo, compete com o substrato, provavelmente se liga no sítio catalítico da enzima. Eu posso ter um inibidor não competitivo, provavelmente se liga num sítio que não é o sítio catalítico da enzima, né? E a gente pode fazer experimentos para avaliar o perfil de inibição, variando a concentração de substrato, além de testar diferentes concentrações do inibidor. Então, nesses gráficos agora, na horizontal, a gente tem concentrações do substrato, que é a acetiltiocolina, e a gente está vendo curvas aqui que parecem aquelas curvas clássicas de enzimologia, né? As curvas de Michaelis-Menten. Então, em vermelhinho, que é a curva que está mais em cima em cada um dos gráficos, é a curva controle, ou seja, a gente está vendo que a velocidade da reação enzimática aumenta quando a gente aumenta a concentração do substrato, como esperado. Dali a gente pode tirar o Km, né, a constante de afinidade da enzima pelo seu substrato. E aí a gente repete o experimento na presença de diferentes concentrações de um inibidor, e nesse caso aqui o que a gente está vendo? O platô dessas curvas foi diminuído pelas substâncias em teste. Então, isso está indicando que a velocidade máxima de reação foi diminuída. Isso sugere para a gente que esse é um inibidor não competitivo da enzima, né? Então, a gente esclareceu com isso o mecanismo de inibição dessas substâncias novas que a gente estava avaliando. Então, essas substâncias os colegas fizeram modelagem molecular para avaliar como ela provavelmente se liga lá no sítio catalítico, né? Quais são as interações moleculares. É pena que vocês não estão vendo, mas isso que está ali à direita é um modelo molecular tridimensional de toda a enzima acetilcolinesterase, e aquilo ali estaria rodando para a gente ver melhor o local onde se liga o nosso inibidor, né, que está ali representado em verde, lá no meio da molécula da acetilcolinesterase, e em vermelhinho está a acetilcolina. Então, como vocês já podem imaginar, se cabe ao mesmo tempo no sítio catalítico a acetilcolina e o nosso inibidor, significa que a inibição não é competitiva, né? Tem espaço para os dois lá dentro. Enfim, a gente fez vários outros experimentos para testar outros mecanismos adicionais, né? Outros efeitos adicionais desses inibidores. E, é claro, a gente tinha que avaliar se eles melhoravam a memória. Afinal, é para isso que a gente está estudando inibidores de acetilcolinesterase, pensando em Alzheimer. Então, um dos testes que foi feito foi esse teste de memória espacial. A gente fez em ratos e camundongos, foi com a colega Mônica Rocha e seus alunos, que a gente fez um trabalho colaborativo, claro, muita gente envolvida em todos esses projetos, né? E, resumindo aqui a história, a substância melhorava, a gente induzia um déficit colinérgico para mimetizar Alzheimer, né? Porque rato, camundongo não tem Alzheimer natural. A gente tem que fazer alguma coisa neles que cause sinais e sintomas parecidos com a doença. Então, no nosso caso, como a gente queria testar, a gente queria um modelo de deficiência colinérgica, a gente administra a escopolamina, que é o veneno lá da feiticeira Circe, da Odisseia, né? A gente administra a escopolamina para os animais, com isso eles ficam incapazes de aprender alguma coisa, como, por exemplo, o caminho para se salvar de uma piscina e achar uma plataforma que está escondida. Então, o animal normal,
ele acaba aprendendo o caminho para a plataforma. O animal que você tratou com escopolamina, ele não consegue aprender. Mesmo ele já tendo encontrado a plataforma antes, né, você coloca ele de novo, é como se ele estivesse começando do nada, porque, assim como o indivíduo com Alzheimer, né, pode esquecer de comer, esquecer onde está a chave, esquecer onde é a casa dele. E o que esses dados mostraram para a gente é que a nossa substância era capaz de ser absorvida por via oral, chegava no cérebro e melhorava a memória nesses animais com deficiência colinérgica. Então, parecia um produto interessante, tinha efeitos adversos muito brandos, né? Surpreendentemente, os efeitos adversos colinérgicos esperados são múltiplos, né? Então, por exemplo, diarreia, salivação, bradicardia, né? Hipotensão, e os animais mostraram muito poucos efeitos adversos com essa substância, até em doses 10, até 100 vezes mais daquilo que melhorava a memória. Isso não é comum para outros anticolinesterásicos, né? Então, foi um mistério interessante dessa substância que a gente depois continuou explorando e a gente já tem hoje uma boa ideia de por que isso aconteceu. Então, pronto, tá. Então, por que isso estava acontecendo, né? Os nossos estudos levaram a pensar que essa substância, além de ser um anticolinesterase, tinha efeitos adicionais e, de fato, ela, ao mesmo tempo, aumenta a concentração de acetilcolina, mas bloqueia parte dos receptores da acetilcolina. Então, essa substância tem efeitos antimuscarínicos. E como boa parte dos efeitos adversos periféricos dos anticolinesterásicos é mediado por receptores muscarínicos, a própria substância aliviava esses efeitos, que foi uma coisa muito legal. Então, esses experimentos aqui, a gente mediu a concentração de cálcio intracelular estimulada por agonistas muscarínicos, né? E conseguiu mostrar que a nossa substância inibia essa mobilização de cálcio e caracterizou como antagonistas muscarínicos, né? Esse efeito adicional. Então, aqui um outro método para medir a concentração de cálcio intracelular por imageamento dinâmico, né? Dá uns resultados muito bonitos de se ver. Então, ali à esquerda é uma cultura de células em que a gente pode estimular o cálcio a aumentar, por exemplo, com agonista de receptores muscarínicos e, com isso, testar o efeito inibitório das substâncias. Isso também pode ser objeto de outra aula prática para uma outra oportunidade. E é claro que o produto parecia bastante interessante, a gente buscou patentes, a gente buscou parceria com empresas, então aqui um exemplo, essa linha desses produtos gerou uma patente que já internacional, foi aceita, né, uma patente concedida nos Estados Unidos, uma patente concedida em outros países, ali, que está bonito ali em amarelo à direita, é a carta patente japonesa, né, dessas substâncias. Então, foi, entre os nossos projetos, uma das que chegou mais longe em termos de possível desenvolvimento de fármacos. Não avançou por motivos financeiros já da própria empresa, que era a nossa parceira nesse projeto. Enfim, a gente continuou nessa linha com esses nossos colaboradores, só com o grupo do Cláudio Viegas, a gente tem testado, eles têm planejado, sintetizado e a gente tem avaliado várias séries de substâncias novas que têm essa coisa em comum, de agregar um efeito anticolineesterásico, que a gente já sabe que é útil na doença de Alzheimer, a outros efeitos possivelmente benéficos, né? Ou seja, a gente está procurando candidatos a fármacos, né? Substâncias multi-alvo, com múltiplos mecanismos de ação benéficos numa única molécula, né? Então, essa é a ideia dessa linha de inovação para Alzheimer. Então, isso tem gerado vários projetos diferentes de muitos alunos do Cláudio, muita gente envolvida, em que a gente também colaborou na avaliação, usando esses métodos que vocês vão ver agora, né? Então, um outro parceiro importante também nesses nossos projetos é o professor Luiz Romero, que é da Universidade de Brasília, né? E ele também está interessado em novos candidatos aos fármacos que têm um baixo custo final, né? Para isso, ele usa princípios de partida, né? Substância de partida muito abundantes e de baixo custo, e grande parte dos projetos dele são com substâncias derivadas do líquido da casca da castanha do caju, que tem uma grande quantidade de substâncias potencialmente bioativas, né? E tem um baixíssimo custo, né? Então, os produtos finais tendem a ter baixo custo, o que pode gerar um fármaco nacional também de baixo custo para a doença de Alzheimer.